A vida passada de Daniel, recordações de um outro tempo. Quando eu era pequeno, minha mãe costumava dizer que eu tinha uma imaginação muito fértil. Mas não eram histórias de super-heróis ou criaturas mágicas que me fascinavam, e sim imagens e cenas que surgiam na minha mente, cenas de uma época que eu não entendia. Lembro que, quando tinha cerca de 4 anos, falei para ela que sentia saudade de casa. Ela achou engraçado, afinal, estávamos em casa, mas eu disse, com toda a seriedade, que não era essa casa, mas outra, uma casa que tinha portas grandes de madeira e um jardim de flores brancas. Ela ignorou, achando que era apenas coisa de criança. Conforme fui crescendo, as memórias foram ficando mais nítidas. Sabia que morava numa cidade grande e antiga, com ruas de pedra e casas muito próximas umas das outras. Lembrava-me de uma praça central, onde pessoas se reuniam para conversar, e de uma sensação de calor. Para mim, tudo isso era muito familiar, e quando tentei desenhar essa cidade, minha mãe achou estranho. Eu nunca tinha estado em um lugar como aquele, mas a riqueza de detalhes surpreendia até a mim. As coisas ficaram mais estranhas quando comecei a lembrar do meu nome antigo. Era algo como Enzo ou Henrico. Eu o dizia repetidamente, mesmo sem entender direito. Minha mãe ficava intrigada, então decidiu pesquisar um pouco sobre reencarnação e falar com especialistas. Depois de ouvir histórias similares de outras crianças, ela ficou dividida entre o ceticismo e a curiosidade. Foi apenas anos depois, quando já era adolescente, que minha família e eu decidimos fazer uma viagem para a Itália, mais especificamente para a cidade de Florença. Estávamos passeando por uma praça quando uma sensação forte me atingiu. Eu conhecia aquele lugar. Foi como se cada parte do meu corpo reconhecesse o ambiente, como se eu estivesse voltando para casa após uma longa jornada. Caminhando pelas ruas de pedra, passamos por uma casa antiga com grandes portas de madeira, do exato jeito que eu havia descrito na infância. Senti o coração disparar, uma sensação de pertencimento. Lá dentro, uma senhora de idade avançada nos observava. Ela sorriu e, em um impulso inexplicável, disse algo em italiano que eu de alguma forma entendi. Você voltou, Enrico. Meu nome. Ou melhor, o nome que eu usava nas minhas memórias. Minha mãe ficou atônita, mas eu estava em transe. A senhora contou histórias de uma época passada, histórias de um jovem chamado Enrico que morava ali, sem explicação, parecia saber detalhes que batiam com as minhas recordações. Era como se ela estivesse confirmando tudo o que eu sentia. A partir daquele dia, minha visão sobre a vida e a morte mudou completamente. Eu sabia, com uma certeza que não precisava de provas, que a vida não termina com a morte. Ao deixar aquela cidade, uma parte de mim sentiu que estava finalmente livre, como se aquela viagem tivesse sido um reencontro com uma vida que eu não mais precisava carregar. Hoje, quando penso naquilo tudo, sinto que as memórias se tornam mais tênues, quase como um sonho distante. Mas sei que reencarnação não é um conto de fadas. É real, e talvez aconteça com muito mais frequência do que imaginamos. E você? Gostou dessa história? Já aconteceu algo parecido com você? Quer ouvir mais relatos sombrios como esse? Não se esqueça de se inscrever no canal Dimensão Invisível, curtir e ativar o sininho. Se tiver coragem. Lembre-se, o sobrenatural está sempre mais perto do que imaginamos. O próximo relato contado aqui pode ser o seu.